Fala pessoal, boa tarde. Estamos aqui já no estúdio. Estou com a equipe do Terapeuta Conecta. Eu sou Renata Carvalho, psicóloga clínica. Estou aqui com meu querido amigo, terapeuta em dependência química, Alcinir Peçanha, o Carlos Abreu, que é um dos grandes responsáveis pelo projeto Terapeuta Conecta, Dr. Guilherme Torres, médico psiquiatra, e a nossa psicóloga convidada, Nathalie Casés. O tema de hoje é muito especial. Ansiedade. O Brasil lidera o ranking mundial de ansiedade. São mais ou menos 18 milhões de brasileiros com transtorno de ansiedade, o que dá aí 9,3% da população sofrendo, né, com ansiedade, fora as pessoas que não buscam ajuda. Então, há muito tempo eu venho querendo trazer esse tema e, como vim ao Brasil, falei, vamos falar sobre ansiedade num modelo podcast ao vivo com os nossos convidados especiais. Então, apresentei já a todos e queria começar, né, a nossa live podcast, primeiro convidando o Carlos para falar um pouquinho como surgiu o Terapeuta Conecta, explicar para vocês conhecerem, acessarem o nosso site que está aqui disponível no telão, para vocês já conhecerem um pouquinho o nosso trabalho. Bom, pessoal, tudo bem? Eu sou Carlos, né? Eu sou desenvolvedor do site Terapeuta Conecta, né? Eu tive essa ideia junto com Alcinir, né? A gente criar, né, um site voltado para profissionais que trabalham especificamente com dependência química, né? Eu dei uma pesquisada no Google na época, né? E vi que tinha muitas plataformas, muitos sites. Porém, esse site tinha uma amplitude de profissionais que, porém, não, assim, você não conseguia achar de uma forma rápida, né, profissionais que tivessem nesse nicho de dependência química. Eu tive uma ideia, não é uma ideia inovadora, né, mas eu tive essa ideia de direcionar, né, uma plataforma justamente para esse nicho, né, de dependência química, e nasceu o Terapeuta Conecta, né. O Alcinir, naquele momento, me apoiou, né? A gente foi até um pouco ansioso. Uhum. Começamos de uma forma ansiosa, né? Atropelamos algumas etapas e tal. Mas, assim, a gente está fazendo um ano, né? Hoje é uma live comemorativa, né, do Terapeuta Connect. Estamos fazendo um ano aí de projeto. Estou muito feliz, né, com o nosso crescimento. Tá devagarzinho, mas a gente está crescendo. Então é isso. Eu acho que a plataforma, vocês acessem a www.terapeutaconecta.com.br. Profissionais que queiram participar, né, do nosso grupo de apoio, nossa rede de apoio, acessem, né, o nosso site. Pessoas também que estão buscando informação, querem alguma ajuda relacionada à dependência química, lá encontrarão profissionais, né, que estão capacitados aí para fazer esse atendimento, tá bom? Acho que é isso. Obrigada, Carlos. Vale ressaltar que no site também tem um material didático muito bacana, né? Diversos artigos, quem quiser acessar, saber um pouco mais sobre a dependência química. Às vezes tem um amigo, um familiar que está sofrendo aí algum tipo de compulsão, né? A gente trabalha mais nesse nicho, mas todos os profissionais são especialistas, né, na área das compulsões de forma geral, tá? Então a gente está capacitado para atender. E não só isso, né? Outras pessoas já procuraram a gente também com outras demandas e a gente vai vendo ali se a gente vai conseguir acolher ou encaminhar. Então fica aí a dica para vocês. Então vamos começar com a nossa querida Nathalie Casés. É uma honra receber você aqui, né? Eu tenho um carinho enorme. Quando eu fiz o convite, você aceitou prontamente. Fiquei muito feliz, né? A gente tem uma história aí, a gente já trabalhou juntas e agora eu estou num outro momento da minha vida, mas pude estar aqui na mesma mesa que você aceitou o convite e esse tema não tem como a gente deixar de falar e aprofundar e tentar trazer para o público numa linguagem acessível, né? A gente Uhum. sabe quantas pessoas vão estar assistindo, né? Aqui a gente não está dando, né? Fazendo uma tese, dando uma aula de ansiedade numa faculdade, mas a gente já conversou sobre isso. Eu queria que você trouxesse um pouquinho, inicialmente, esse conceito de ansiedade, o que é ansiedade, para a gente começar aí a explicar para o público. Bom. Bom, então queria começar também agradecendo muito o convite, é uma honra também para mim estar aqui com vocês, amei o convite.
essa live comemorativa, um ano desse projeto tão bacana, né? Do Terapeuta Conecta. E dizer que quando eu recebi o convite, eu fiquei muito ansiosa. E isso é bom, né? Começar dizendo que eu acho que para a gente começar desmistificando um pouco sobre a questão da ansiedade, ser sempre considerada um problema. Não, a ansiedade não é só um problema, né? Ela é um problema quando ela está cronificada, né? Então, aí eu acho que para isso é legal a gente falar um pouquinho, começar falando um pouquinho das emoções, né? E nós temos, assim, todos os seres humanos, seres vivos, na verdade, os animais também, né? Se a gente for pensar, 5 emoções básicas, né? Mapeadas. O Paul Ekman, que é um grande estudioso da área, ele falava, acho que ele até inclui a sexta, que é a surpresa, mas tem o medo, a raiva, a repulsa, né? A alegria e a tristeza. São as emoções do filme, né? Aquele filme Divertidamente, né? Fala muito dessas emoções básicas. Então, o que são essas emoções básicas? Elas são estados rápidos, né? Que todos nós sentimos quando a gente se depara com alguma situação interna, né? Até um pensamento, uma sensação, ou externa, diante de algum acontecimento, né? Elas são rápidas, elas têm início, meio e fim, elas estão presentes em todas as culturas, elas são comuns a todas as pessoas, né? Independente de ser onde for, qual país, né? Se é uma cultura mais primitiva, elas estão presentes. Se eu for pensar, todo mundo sente medo, sente alegria, sente tristeza, né? Raiva. E aí, falando aqui da ansiedade, a ansiedade, ela tem como base, ela é um estado emocional, a ansiedade é um estado emocional que tem como base o medo, né? É a emoção que está na base da ansiedade. E aí, quando a gente pensa nisso, né, o medo, ele tem uma função importante de sobrevivência, né? É uma função adaptativa. A gente sente medo para se proteger, né? Na hora que a gente tem medo, a gente vai, né, a gente se prepara, né? Nosso corpo se prepara, né? Tem uma resposta, as emoções têm uma resposta fisiológica, então o corpo se prepara para luta ou fuga, né? Sim. E a gente vai enfrentar ou fugir ou, enfim, para poder sobreviver, né? E aí também tem uma outra opção, que é o congelamento. E aí é um problema, né? Quando tem o congelamento... Paralisa, né? E a ansiedade também trata muito disso, né? Porque o que acontece? Se a gente sente, por exemplo, eu dei exemplo que eu me senti ansiosa quando eu recebi o convite, eu falei, poxa, vou falar sobre ansiedade, então vou lá, vou estudar, vou ler alguma coisa que seja legal para trazer para cá, né? Eu me preparei para estar aqui, né? E aí, quando você pensa nisso, fala assim, então, isso é importante, né? Porque se eu falo assim, vou lá, chego aqui, aí não me preparei, não lembro de nada, não tenho, né, não tenho um roteiro, um bom exemplo. Então, eu me preparei para estar aqui, estou aqui, né? Assim, então, e foi uma ansiedade funcional, um medo, assim, uma projeção de um futuro, né? Em que eu pensei nas situações e aí eu me planejei para isso, né? Agora, se eu falo assim, ai meu Deus, eu vou chegar lá, eu vou travar, eu não vou falar, eu não vou conseguir, eu não sei, eu não lembro de nada, eu paraliso e falo, não, Renata, eu não vou, né, assim. Sim. Tudo bem também, né, eu acho que cada um tem o seu momento, mas aí, isso se você tem repetidamente na sua vida, né, assim, situações em que você não consegue lidar, né, e se preparar e dialogar, porque assim, a gente tem que dialogar com a nossa ansiedade, né, a gente tem que perguntar, peraí, né, então o que está acontecendo, por que eu tô... Né? Qual é o meu medo? Eu estou com medo de quê? Né? Que vai acontecer? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Então, eu vou me preparando e eu vou dialogando com a minha ansiedade e eu vou vivendo com ela muito bem, obrigada. Né? Mas quando a gente começa a, né, travar, né, paralisar, né? E aí a gente vai... Por conta disso também, abafando a ansiedade, aí ela começa a transbordar. Aí você já não dá conta, e aí começam a vir as crises de pânico, né? E aí começa a vir essa paralisia em que a pessoa não consegue se movimentar na vida, né? E aí, exatamente, esse é uma situação que a gente chama que virou uma ansiedade cronificada, patológica, né? Enfim, sai desse âmbito que é o âmbito bom da ansiedade, né? Isso, assim, muitas pessoas têm exatamente essa dúvida, né? Qual é o limite
entre uma ansiedade aí natural e quando ela começa a ser patológica, talvez quando apresente aí alguns sintomas, alguns sinais, né? Eu acho que o público fica muito em dúvida, né? Também na clínica eu recebo, né, os pacientes e às vezes eles não sabem se aquela ansiedade ainda está no funcional, o momento certo de pedir ajuda, se realmente ele foi lá e eu posso ajudá-lo, né? Enfim, não só o diagnóstico em si, ele traçar ali, ele ter ali um pedido de ajuda e eu também fazer os encaminhamentos necessários, mas acho que o público em geral fica um pouco na dúvida entre esse natural e esse patológico. Qual é, assim, a virada de chave que a pessoa tem que estar atenta para realmente, bom, agora essa ansiedade não está funcional, eu preciso pedir ajuda, enfim, está alguma coisa estranha ou ela está me limitando. Você podia explicar um pouquinho para gente? Sim, eu acho que, a virada de chave é sempre muito pessoal, mas eu acho que está sempre ligada ao grau de sofrimento e prejuízo, Ótimo. né? Então, na hora que você... Porque eu posso, por exemplo, ter uma dificuldade, por exemplo, para pegar avião, por exemplo. E posso viver bem sem isso, e isso para mim não ser um sofrimento, um prejuízo. Então, eu vou de ônibus quando eu quiser ir para os lugares, né? Assim... Então, assim, é o quanto você se percebe prejudicado ou o quanto você se percebe sofrendo com aqueles pensamentos, né, extremamente pessimistas o tempo todo, catastróficos. Então, Repetitivos, né? Invasivos. Exatamente. Então, Mas aí nós não estaremos falando também de uma questão mais elaborada, uma questão mais de função cerebral superior. Né? Uma questão de elaborar esse medo. Esse medo elaborado, mal elaborado, não pode levar a essa paralisia, essa dificuldade de reação, né? Esse não diálogo, né? Essa falta da fala com a nossa própria psique. Falta de ferramenta também, né, doutora? Sim. Acho que é isso que você está falando. É, né? Isso, exatamente. Esse não elaborar é não trabalhar, é não justamente dialogar com a própria ansiedade, né? Mas assim, e aí assim, é porque as pessoas, quando elas chegam num nível assim, de sofrimento muito grande, que em geral a crise de pânico ela é muito significativa nisso, né? Porque é uma sensação de morte, né, que as pessoas têm, elas acham que vão morrer, né? É uma taquicardia, né? Os sintomas fisiológicos eles ficam muito fortes, né? E é muito comum a pessoa procurar pronto-socorro achando que está tendo um ataque do coração. Então, isso já fica muito evidente, mas existe uma série de outros sintomas que já demonstram, né, já mostram que está tendo uma questão importante ali de ansiedade que as pessoas às vezes demoram para procurar ajuda, né? Tem a questão do sono, né, que é uma coisa que é bem comum, né? A insônia, né, é um sintoma bem comum de quem está com uma ansiedade muito grave. Tem a questão dos pensamentos catastróficos, então uma ideia de falta de controle, que a pessoa também vai enlouquecer. Isso, isso traz muito sofrimento, né? Tem a dificuldade de concentração, que é um outro sintoma interessante, e é interessante falar disso, depois o doutor Guilherme pode até falar um pouco mais disso, diagnóstico diferencial, porque eu percebo hoje em dia que muita gente está sendo diagnosticada com TDAH, porque relata a dificuldade de concentração, e aí, enfim, é diagnosticado com TDAH e entra na medicação e tal, e na verdade a pessoa está com uma ansiedade muito forte, está vivendo com muita ansiedade. E aí tratar e trabalhar essa ansiedade, né, com medicação, né, psicoterapia, né, os próprios hábitos, né, e aí a gente pode falar de exercício físico, rotina, alimentação, né, que são outras coisas que ajudam também. O exercício físico muito, né? Engraçado que o exercício físico, né, as pessoas sempre se fala disso, a gente fala muito na clínica, né, Renata? E as pessoas sempre falam, exercício físico, mas as pessoas entendessem de fato como é. O remédio poderoso que é, né? Né? E como para tudo, né? Para depressão também. Como ele mexe com os nossos neurotransmissores e faz muita diferença, de fato. Então, são esses sintomas, né, que eu relatei agora, alguns deles, são muito importantes serem observados e, claro, como eu falei de novo, é uma avaliação muito pessoal, subjetiva e pessoal, né? A pessoa tem que falar, não, isso aqui para mim tá demais. Então, deixa eu olhar isso aqui, né? Não vou negligenciar minha saúde, eu não estou dormindo direito, deixa eu ver o que está acontecendo, né? Então, aí eu acho que é um momento bom para procurar ajuda.
E às vezes a própria pessoa não consegue identificar ou perceber esse limite, né? Eu vejo muito isso. Às vezes alguém, um cônjuge ou alguém da família que pontua, o que também é válido, né? Às vezes a Uhum. pessoa ou tem uma resistência, ou ela não consegue perceber que aquilo está fora já do controle, ou por uma Uhum. negação, ou por uma falta de alcance, de ferramenta. E às vezes alguém de fora, né? É importante a gente estar atenta. Essas Uhum. pessoas que gostam realmente da gente, que convivem com a gente poder perceber, ouvir, né, ali, Uhum. absorver, pô, se de repente a minha mãe ou meu irmão, alguém pontuou, ou meu marido, então de repente está na hora de eu pedir ajuda. Na Na verdade, nossa. você, Desculpa, pode ficar à vontade. na verdade, você fica falar aquilo que é inevitável, né? Uhum. E aí você Uhum. acaba Uhum. precisando de um terceiro para poder Vai esticando a finalizar, corda esticando a até, corda né? até não dar mais. É, E aí não dá mais, Uhum. aí você realmente vai lá e pede ajuda. Você vê que em quase toda a questão de saúde mental, né, isso é o que acontece. Na nossa área particular, na dependência química, demais. é, a negação é o moto É, para a clássica. doença clássica. É, Quem é que acaba trazendo o paciente para nós? Quem traz o paciente para nós é um familiar, é, né? Normalmente a mãe. é. Então, A maior parte das vezes, sim, é. sim. Então, na verdade, isso também está incluído nessa questão, um grande peso, né, do diagnóstico psiquiátrico, do diagnóstico psicológico, né, da questão exatamente do preconceito que existe contra a nossa área, É. né? Os próprios médicos. Hoje eu tive um exemplo terrível. Hoje me ligou uma paciente que exatamente sofre de ansiedade, né, desabando, né, porque um colega médico, amigo dela, muito amigo, eu disse para ela que aquilo tudo era uma grande frescura, que ela estava evitando enfrentar a vida e que Meu ela Deus. que a vida dele tinha sido muito pior e que ele tinha conseguido superar tudo, por que que ela não conseguiria superar, né? Levanta-te e anda, É. né? Uhum. Pá, se isso fosse assim fácil, né? Ia ser muito bom, É. Uhum. mas não é. Não é assim que Não é assim funciona. que funciona. Ainda tem, eu acho, um pouco, também talvez essa demora de pedir ajuda, ainda pelo preconceito, pela resistência. Já melhorou bastante, claro, né? Ah, Acho que de uns 20 anos para cá já melhorou bastante. Quando eu comecei lá atrás, de 20 e poucos anos, era bem diferente, as pessoas tinham muito mais resistência. Acho que hoje a mídia também está contribuindo, né? a Os pandemia podcasts, a contribuiu muito. pandemia, né? A gente também, isso é Preconceito importante ainda é falar. um pouco. Mas ainda tem o preconceito, as pessoas vão adiando, acho que é isso que você falou, né? Da corda, a pessoa vai adiando, adiando, ou pelo medo, preconceito, pelo desconhecido, ou por experiências ruins, que a gente já falou numa live sobre isso, né? O Sim. quanto uma experiência ruim com um psicólogo, com um psiquiatra, afasta essa pessoa de pedir ajuda de novo. Então, por isso a importância de procurar profissionais capacitados e com indicação. Então, assim, eu acho que essa parte a gente conseguiu esclarecer um pouquinho, né? Uhum. Assim, trazer essa parte dos Uhum. sintomas físicos, psicológicos, entre a ansiedade natural e Uhum. psicológica. Mas já que o doutor Guilherme falou da pandemia, queria que vocês contextualizassem um pouco, até na experiência de vocês, o que que vocês têm visto, né? Do nível do. A gente sabe que o Brasil está no primeiro lugar do ranking, muito devido aí à desigualdade social, estresse, a violência, dependendo da cidade onde a pessoa mora, isso é ainda pior, né? Então, quanto à questão da vida moderna, né? Enfim, os papéis que uma mulher acumula, o próprio homem, aquela coisa toda, burnout, várias questões até de trabalho, quanto isso tem impactado, redes sociais também, eu tenho visto muitas pessoas com ansiedade, até na clínica, com essa questão da rede social, comparação e tal, e a questão da pós-pandemia, vocês podiam falar um pouquinho sobre isso, o que que vocês têm visto na clínica? Uhum. É interessante porque a gente começa a entender, né, que o ser humano, exatamente, ele está dentro de um contexto, né? Assim, ele tem o contexto dele, pessoal, né, que é a vida dele, as coisas que ele passou, né, os traumas, né, assim, trabalhados ou não trabalhados, né, os acontecimentos da vida, né, às vezes uma morte na família, né, uma pandemia, né, que é uma situação de muito risco, né, que trouxe muito medo para as pessoas. Você vê o medo na base, né, de novo, né, o medo, a sobrevivência, né, mas não só isso também, mas as pessoas confinadas ali, né, precisando conviver, né, as pessoas Sim, que às vezes em ambientes muito pequenos, né, assim, então precisando conviver confinadas,
pessoas com dificuldades de relacionamentos dentro de casa, tendo que conviver muito com aquelas pessoas, né? Em relacionamentos complicados, Conflitos e abusivos, conflituosos. né? Isso tudo despertou ali, né? Trouxe, né? Toda uma carga emocional, né? Que gerou muita ansiedade nas pessoas. Você falou das redes sociais também, tem uma né, conhecida como FOMO, né? Que é Fear of Missing Out, né? Fear, aí medo, né? Mais uma vez na base, que é também uma ansiedade bem característica dessa situação específica, né? De rede social, né? De uma comparação constante, de uma necessidade de estar vendo e acompanhando aparecendo. e fazendo também, né? Então a pessoa está sempre achando que está perdendo situações que os outros estão aproveitando e elas não estão, né? Isso é muito comum. Se comparando, então fica também, né? A vida na grama do vizinho é sempre mais verde, é a nossa. Então, assim, também uma situação de muita ansiedade. Esse mundo, né? Cada vez mais muito ágil, as coisas acontecendo muito automático. rápido e com dificuldade, as pessoas não têm mais tranquilidade para parar. Tá sempre tão muito hiperativadas o tempo todo, né? Assim, e é isso, a ansiedade é uma hiperativação do corpo, né? Você fica sempre ali, né? Assim, entendendo ali que você precisa agir, fazer alguma coisa, né? Então você está sempre em ameaça, As né? pessoas não medem muito, né, o quanto o estresse, por exemplo, do excesso de informação que a gente recebe, porque, na verdade, a coleirinha eletrônica, né? Essa eu nunca tinha A escutado. coleirinha, Essa é boa. a coleirinha eletrônica, ela não nos deixa desligar nem um minuto. Não. Uma pessoa que fica numa internet, né, postando, recebendo informação durante, por exemplo, uma noite inteira, pode passar a noite inteirinha sem dormir e acordar para o dia seguinte num tremendo estresse, né? E isso é ansiedade, né? Isso é um moto de ansiedade. Então, a internet veio com muitas coisas boas, claro, mas também traz esse conflito entre as pessoas, trouxe muito essa divisão que a gente vive hoje no país, trouxe fundamentalmente, né, opiniões opostas podendo ser ditas a qualquer hora, protegido pela tela. O indivíduo não tem medo de dizer o que quiser. Vai lá, coloca um comentário, essas coisas, Exatamente. E muita Até violência, ofensivo. né? E muita Extrema violência, violência. as pessoas estão muito violentas, então isso também gera muita ansiedade, Muita. né? É um medo, é um pavor constante diante do que a gente As enfrenta. pessoas são atacadas, né? As pessoas Sim. dão uma opinião sobre alguma coisa e é atacada, né? Assim, Esse né? medo passa a ser um medo que motiva as pessoas atrás da tela. Sim. Atrás da tela é um medo que motiva, não é um medo que paralisa. Eles têm uma proteção ali, né? E gera uma ansiedade muito. Microfone. Criou-se também a questão, né, da cultura do cancelamento. Essa é uma Essa história também é. que é outra fonte de medo e de angústia, né? Será que o que eu vou falar é uma besteira? Será que o que eu vou falar vai levar as pessoas a se afastarem de mim, que eu perca o contato com essas pessoas? Será que eu vou ser aprovada, validada, né? As pessoas Exatamente. buscam muito ali, amado, né? A gente já é invalidado, a gente já é diminuído muito na nossa vida. Sim. Né? Invalidação é uma velha conhecida nossa, né? Até dentro do ambiente familiar. Né? Agora a gente passa a ter medo de ser invalidado de fora. Né? Milhares de pessoas podem nos invalidar, podem dizer que, dependendo da quantidade de pessoas que te seguem... nos cancelar, como você falou. Exatamente. Essa coisa do cancelamento é uma coisa terrível. Né? As pessoas passam a ter medo de tudo. Né? Até de falar. Então é muita angústia, é muita ansiedade acumulada. E vocês estão vendo especificamente essa demanda também assim na clínica? A pessoa às vezes chega com essa demanda até específica, com essa questão da rede social. A gente sabe o quanto já tem, né, grupos até a questão da dependência tecnológica, né? O nosso país é maravilhoso em termos de saúde mental, está tão evoluído, tão na frente, né? Já tem várias pesquisas e até grupos que trabalham com isso.
com a dependência tecnológica especificamente? Vocês estão vendo, assim, específico na clínica, a pessoa trazendo essa queixa, essa coisa da rede social, essa coisa da tecnologia, assim, ou não? Vocês vão percebendo na nuance ali do atendimento, ou tem casos que chegam, assim, bem claro com essa demanda? O que vocês têm visto, assim? Bom, no meu caso, é mais uma demanda discreta. Ela não é Então, assim, diretamente sim. exposta. Né? O que a gente encontra mais é alguém falando de uma insônia. Vai né? mais pelos sintomas, né? Eu fui procurar um Exatamente. médico e tal, vai mais pelos Tô suando sintomas. É. muito, tô com taquicardia, tô isso, tô aquilo. Aí você... Uma coisa também que não acontece muito mais, né? As pessoas não ouvem ninguém, né? Você vai a um psiquiatra, a um psicólogo, se você tem plano de saúde, 5 minutos a consulta. Isso é uma Como é que você vai fazer uma investigação direito num paciente desses? Então, o que que acontece? Muitas vezes passa em branco. Se você ficar atento um pouquinho, você vai perceber, né? O que acontece existe essa questão da internet presente, só que ela está disfarçada. Sim. Né? Ela está ali, até porque muita gente não quer abrir mão, né, da sua hora de internet. Quanto tempo uma pessoa fica na internet por dia? 8, 10? 8 a Meu 10 Deus. horas. Exatamente. É muita coisa. Meu 8, Deus. 10 horas? Você já pensou? É um terço da nossa vida enfiado na telinha. É. A colherinha, então. Na colherinha. Colheria. Né? É, Controlada colherinha aqui, foi ó. É. Porque, na verdade, eu usei colherinha porque é uma forma Sim, mas de eu gostei controle. desse termo, é muito bom. Eu adorei. Vou usar. Por favor. E as pessoas um pouco se enganam, porque elas acham que estão só no celular, né? Mas, assim, isso também tá. Às vezes, TV, você liga um YouTube, aí você tá também, né? Consumindo aqueles conteúdos, né? Assim, aqueles conteúdos rápidos, né? E então, assim... E é isso que o Dr. Guilherme falou. Chega mais sutil, porque eu acho que as pessoas ainda têm a dificuldade de entender, de aceitar que isso virou um problema. Né? Elas acham que estão ali, enfim, usando normalmente. Não, mas eu tô me informando, eu estou lendo. Hoje em dia eu não leio mais jornal, eu me informo pela rede social. Pela né? internet Então, as mesmo, pessoas assim. ficam meio que achando que estão fazendo um uso útil, né? Sendo que daquelas 8 horas, na verdade, a maioria é um uso muito pouco útil, né? Muito Se nocivo, auto-sabota o tempo todo. né? Não é? Justamente. Pode vir, Carlos. Tá fazendo falta aqui na mesa. Tá fazendo falta aqui na mesa. Olha, eu queria agora trazer um pouquinho, né, um pouco para o nosso nicho, assim, enfim, para o nosso público mais especificamente, a questão aí da comorbidade, né, qual o impacto que tem, por exemplo, um paciente adicto, né, ou que está nativa, né, o quanto a ansiedade caminha junto com a adicção, e quando o paciente entra em recuperação, se ele não tratar também a questão da ansiedade, quais os riscos de uma recaída, a gente sabe o quanto caminham juntos aí, ansiedade, dependência química, depressão, dependência química, transtornos, enfim, vários, né? Infelizmente, a gente sabe o alto índice de comorbidade que tem no meio da dependência química. Mas a gente vai trazer agora para a ansiedade especificamente. Qual a experiência de vocês? O que vocês acompanham em termos, enfim, dos cases mesmo? A Alcinir também acompanha muita gente, eu também, enfim. Né? O que vocês têm visto? Né? Qual o impacto, assim, né? A pessoa tem ansiedade e quer começar e quer também parar de usar droga, ou já parou de usar droga, mas continua ansioso, né? O quanto isso aí caminha junto, atrapalha, ajuda. Se vocês puderem falar um pouquinho, acho que vai ajudar bastante, né? Os adictos, as pessoas que estão aí com essa questão da dependência química e talvez nem saibam que tem também ansiedade, né? E o quanto a droga entra também como um remédio, o álcool principalmente, né? É isso que a ansiedade, ela tá antes, durante e depois, né? Assim, se você for pensar antes da pessoa entrar em recuperação, antes dela usar, né? Durante o uso e depois né? do Quando uso. entra em recuperação, né? Ou quando está na abstinência, né? Então, muitas vezes a pessoa tem uma ansiedade está vivendo com muita ansiedade e aí entra as substâncias ali que vão ajudar a aplacar a ansiedade, Aliviar. né?
Tem também, o doutor Guilherme pode dizer assim, a pessoa que tem muita ansiedade aí começa a tomar uma medicação, normalmente um benzodiazepine, e aí começa a fazer uso abusivo, né? E aí, né, isso vira para uma dependência das medicações, Das medicações. né? E aí, durante o uso, né, a pessoa quando está na abstinência, né, fica, né, com ansiedade, né, na abstinência da substância, né, ou do comportamento, porque a gente também não está fala também das dependências comportamentais, né? Sim. E aquilo gera muita ansiedade e ela precisa fazer o uso para poder aplacar a ansiedade. Então, a substância entrando como uma automedicação, né? E durante o tratamento tem o medo, né? Assim, aquele medo, como é que eu vou viver sem a minha bengala, né? Sem a minha substância, né? Isso que gera muita dificuldade também das pessoas começarem, né, a entrarem em recuperação, né? Assim, elas Como elas vão renunciar, né? vivem, elas conseguem transitar na vida com isso, né? Assim, com essas bengalas que elas encontraram. Até o momento em que não consegue mais transitar, né? Exatamente, exatamente. Há um momento em que a gente já não consegue mais transitar. E aí procura ajuda, né? Ajuda. Aliás, esse talvez seja o moto mais forte da procura de ajuda, né? É quando eu já não consigo mais transitar, quando eu estou prisioneiro de verdade. Que eu percebo que eu não saio mais de casa. Mas essa coisa da automedicação, nossa, essa coisa é assustadora. Né? Qual a tia não mesmo. tem um Lexotan no bolso quando tá... Porque a gente vive um universo em que a gente está fazendo o quê? Não se pode sentir dor. Dor é proibido, não se fala em tristeza, não se fala em dor, acabou, isso não existe. Né? Então, eu brinquei... Positividade tóxica. Isso, Tipo isso, né? isso. É muito bom ponto. Gostei. Aí eu brinquei da tia, mas é porque muitas vezes é a tia mesmo, né? É a tia que tá lá com o Lexotan no bolso, morre alguém, você tá no meio de um enterro, e aí alguém vem e, pumba, saca rapidamente, né? Um Lexotan da bolsa para... Muitas vezes o primeiro contato é esse. Muitas vezes, por exemplo, na nossa cultura e em várias outras, né, é muito comum também a questão da macheza. Né? Sim. Meu filho tem 9 anos e já vira um copo de cerveja. Olha que coisa bonita. Tem né? isso mesmo. Que força. Vai ser um homão. Pelo amor de Deus. Né? A gente ainda vive isso. Né? Como a gente também ainda vive hoje a questão da fome. Né? Às vezes a fonte calórica mais barata, mais acessível é a cachaça. O camarada sai para trabalhar, não tem o que comer em casa, com menos de R$1 às vezes ele consegue comprar uma dose de cachaça, dependendo da cachaça, dependendo do local. Dependendo do local. Mas gira em torno aí de R$1, ele vai lá, compra uma dose de cachaça, 2, né, e ele ganhou caloria inútil, caloria vazia. Né, que não alimenta nada, mas pelo menos mantém ele em pé durante o trabalho. E daí você parte, né, porque a gente tem um percentual, a gente sabe, né, a gente fala muito nesse percentual, 10% mais ou menos, dessa população não vai parar nisso. Vai progredir, né, até o desastre. Né, até ficar totalmente dominado pelo uso da droga, do álcool, seja lá de que droga nós estejamos falando. Sim. Né? Porque a gente tem que prestar atenção. Né? Eu queria até falar para o pessoal agora em casa. Né? A gente tem uma mania horrível de achar que droga é só aquilo que é ilegal. Não. Drogas legais também são. Jogo também é droga. Sexo pode se transformar em droga, ou seja, um relacionamento. Você falou em relacionamentos tóxicos. Sexo pode ser utilizado como droga. Ou seja, várias coisas da nossa vida comum, normal. Comida, né, doutor? Eu gostei de uma fala. Eu gostei de uma fala. Nós estávamos na Cefet fazendo uma palestra sábado e o doutor Guilherme trouxe qual era o pó branco que mais adoecia, o que mais mata no mundo. Mais mata no mundo. E aí as pessoas se surpreenderam quando ele falou que era açúcar. E é uma droga. É uma droga. Sim. É uma droga. Né?
E o que eles imaginaram que realmente matavam, nem é o segundo, nem é o terceiro. Uhum. Ainda tem o sal. É verdade. Tem isso, verdade. é. Verdade. Muito bom. Nathalie quer trazer um pouquinho, então, também da sua experiência aí com essa questão na adicção, da ansiedade, caminhando junto. Como é que você tem visto isso também? Você já falou bastante que pode ser antes, durante, depois. Como é que você trabalha ali com o paciente? Às vezes tem que saber o momento até de fazer esse encaminhamento para um médico. Se ainda tem muita resistência, né? A gente, assim, eu tenho e já tive alguns pacientes que eu demorei muito tempo para conseguir realizar um encaminhamento para o médico, né? A gente vai ter que trabalhar ali muita coisa, muitas crenças, muita resistência. Ainda tá assim? O que que você tem visto, né? Assim, tem. é, quando se fala em tratar a ansiedade, eu vejo que as pessoas elas aceitam mais a questão do encaminhamento médico. Assim, porque os sintomas são tão ruins, né? São Desconfortáveis, tão né? desconfortáveis que as pessoas assim aceitam mais a questão do tratamento médico, né? E eu acho muito importante, porque muitas vezes as pessoas ficam tão paralisadas que elas estão, né, assim, até para vir para terapia, para conseguir, né, falar sobre os assuntos e tal, elas sem um start. Isso é a mesma coisa, por exemplo, com a depressão, né? Às vezes a pessoa não consegue nem levantar para vir. É. Então, isso coloca elas, né, disponíveis para o tratamento. Então, o que eu vejo é que as pessoas aceitam, quando estão num nível que a coisa está realmente difícil, elas aceitam, né? Mas que muita gente consegue, e eu acho também é válido, né? Acho que a gente também pode pensar que se a pessoa consegue ir trabalhando com seus próprios recursos internos, né? Vai levando, eu acho que é também válido, né? Assim, acho que tem que ser, é uma proposta, né? Eu vejo que isso aqui pode te ajudar nesse momento, para você conjugar as duas, né? Os dois tratamentos vai ser mais efetivo, vai te ajudar, mas é sempre uma escolha do paciente, Sim, né? Sim, a não ser quando uma coisa muito grave, aí a gente tem que interferir de uma forma mais Incisiva, né? incisiva, Às direta, vezes é necessário. acionando, né, né, familiar, né, um familiar. Sim, quando o paciente está em risco, Quando né? está E a em gente risco, precisa acionar a exatamente. família, fazer uma Aham, reunião e fazer uma intervenção, às vezes tem que ter uma sim. internação, né? Aham. Agora, sim, até o Alcinir também, que atende bastante grupo, atendimento individual, né? Alcinir, o que que você tem visto em termos, assim, paciente seu que você está acompanhando, que já está em recuperação e tal, quanto a ansiedade atrapalha quando ele não dá a devida importância ao tratamento da ansiedade, ou negligencia, ou fica focando só na questão da abstinência da droga, questão importante dos grupos, da terapia, mas deixa essa coisa da ansiedade assim, não dá o foco importante. O quanto você vê de recaída, não precisa, né? A gente não está falando aqui de nenhuma tese, nenhuma estatística, mas o que que você tem visto na prática em termos da sua clientela? Ansiedade recaída, por exemplo. O que que você tem visto assim? Boa tarde. Eu tô tão calmo que chego a estar nervoso. O Jair está ali me sinalizando o tempo todo para me falar mais próximo ao microfone. Eu não vou nem falar dos meus pacientes em si, sabe, Renato? Tudo que foi falado aqui é o momento que eu estou vivendo hoje na minha vida. Eu fui diagnosticado com transtorno de ansiedade generalizada no início de março, né, e venho passando por todo esse processo de medo, taquicardia, suor nas mãos, da forma que eu estou me sentindo agora. Estou aqui tentando me controlar o máximo possível para mim não Sim. entrar em desespero, porque o medo ainda me acompanha. Uhum. Esse medo que você falou, meu medo é o meu medo que me paralisa, ele não me motiva a sair. Eu tem me ajudado demais nesse processo. O processo de respiração, que não foi falado aqui, faço exercício. A gente vai falar também. Falar educação física. Atividade física, Atividade esporte. física, esporte. Eu sou muito amante de natação, então a natação vem me ajudado de uma forma assim. Eu aconselho para aquelas pessoas que hoje sofrem com esse transtorno que procure uma atividade física, que procure um psiquiatra, que procure um psicólogo, que é a minha rede de apoio hoje está voltada para isso.
Quero agradecer demais a presença de vocês. Eu estou muito feliz em estar aqui participando dessa live comemorativa. De um ano do nosso projeto. É. Né, um ano. Nós começamos, há um ano atrás, nós começamos já com ansiedade. Tanto é que você falou aí, né? Já saímos atropelando, passando por cima de algumas coisas, mas graças a Deus vem funcionando. Está funcionando muito bem. Quero agradecer aí, não sei se eu falei aquilo que as pessoas gostariam de ouvir, mas eu estou nesse processo. Obrigado. A sua fala foi fantástica, porque assim, o que eu ia até pontuar, né? A gente vai agora falar um pouquinho do tratamento em si. Você já trouxe aí 3 eixos importantíssimos: a psicoterapia, a questão de ter um médico psiquiatra para avaliar a necessidade da medicação, a atividade esportiva, né? Enfim, qualquer prática de atividade de esporte. Lógico, tem espiritualidade, tem outras questões importantes também. Mas o mais importante na sua fala, Ocenir, eu acho que a gente tem que começar também a desmistificar, né? E os profissionais de saúde também sofrem com isso, né? Então, assim, qualquer pessoa pode estar sujeita a passar por uma situação de ansiedade, depressão ao longo da vida, né? Enfim, não é porque é psicólogo que está blindado, nem é psiquiatra está blindado. Então, com esse seu exemplo, eu acho que humaniza, aproxima e até encoraja as pessoas que, de repente, estão assistindo, né, não pediram ajuda e admiram o seu trabalho, te acompanham. E hoje, caramba, ele também está passando por isso, né? Bacana, eu vou pedir ajuda, ele está lá se tratando e eu estou esperando o quê? Então, acho que é muito bom quando o profissional coloca isso na mesa, né? E aí é isso, né? A pessoa está ali, é um ser humano, independente da área que trabalha, ela está sujeita a passar por qualquer situação dessa. Então, obrigada aí por você ter trazido isso, tá bom, Ocenir? Obrigado. Eu queria agora que a gente também falasse um pouquinho, né? Já que o Ocenir já trouxe esse pontapé inicial, vocês falaram um pouco do tratamento em si. Primeiro para a Nathalie, né? Como é que, assim, na prática clínica, às vezes as pessoas ainda não entendem, né? Ué, mas eu vou no psicólogo, vou ficar lá falando e tal, né? Enfim, lógico que hoje está bem melhor e tem mais informação, mas eu já escuto muito isso ainda. Ah, mas vou falar com um desconhecido, mas eu tô tendo esses sintomas físicos, como é que o psicólogo vai ajudar nisso? Enfim, como é que é o tratamento, por exemplo, um paciente chega no seu consultório, assim, para o público realmente leigo, como é que ele vai se beneficiar, por exemplo, da psicoterapia, depois o doutor Guilherme também vai falar da questão médica, né? Como seria o benefício, por exemplo, de uma terapia, a pessoa nunca fez, tá numa crise de ansiedade, tomou coragem para te ligar. O que ela vai se beneficiar fazendo uma psicoterapia? Como a psicoterapia ajuda, por exemplo, no tratamento da ansiedade? Tá. Eu acho que é importante a gente entender que a ansiedade, ela é simbólica. Então, assim, se a pessoa está assim, com medo de perder o emprego, na verdade, é importante a gente entender o que está por trás disso. Né? Assim, é um medo de se sentir fracassado, e isso isso foi inserido como uma crença nessa pessoa. Por quê? O que aconteceu com ela quando ela estava ali como criança, adolescente? Então, eu acho que o que a psicoterapia ajuda é ir lá na gênese do problema, né? Assim, porque a ansiedade, o sintoma, ele está é o transbordamento daquilo, mas o que está ali gerando trás, esse medo? Assim. Né? Assim, o que parece que é só um medo de perder um emprego, assim, tem tem camadas mais profundas. Então, a psicoterapia vai ajudar a pessoa nessa área, né, do aprofundamento, né, da pessoa poder ali entrar em contato, né, com a sua história, com a sua criança ferida. E, além disso, também a psicoterapia pode ajudar com ferramentas. A psicoterapia é um suporte, né, uma rede, o terapeuta é uma rede de apoio para essa pessoa, né, em que ela tem ali um suporte importante, né, até que ela possa ser seu próprio suporte, né, então é um hétero-suporte. A questão do vínculo, da confiança, ela tem um espaço de fala uma vez por semana. Sem julgamentos, em que ela pode, né, ali entrar nas suas questões mais difíceis, né, que é isso tudo que, na verdade, ela não está conseguindo dialogar, né, com a gente falou disso, dialogar com a ansiedade é isso, né? É ir ali se olhando e se conhecendo e se perguntando e podendo falar, ok, então é isso, eu tô com esse medo, isso aconteceu comigo, o que eu posso, né, fazer a partir de agora, né, o que é o hoje, o que eu tenho hoje, né, na minha vida, qual é a minha, né, qual é minha rede de apoio aqui.
Então, eu acho que né, o psicólogo é um dos né, dessa parte né, do apoio, tem outros profissionais envolvidos, né? O médico, né? A Educador família. físico, às vezes até um nutricionista, Exatamente. questão da alimentação ajuda, né? Uhum. Agora, em termos de ferramentas, assim, dentro da psicoterapia, qual o padrão, assim, né? Enfim, se a gente fosse pegar, essas são as principais, existe isso? Enfim, eu estou fazendo umas perguntas aqui, né? Que eu acho importante a gente trazer para o público, assim, bem básicas. O que que tem? A gente sabe que tem mindfulness, a respiração, atividade física já foi falada, mas se puder explicar um pouquinho para o público sobre essas ferramentas, Sim. quais que você indica? Assim, o que eu acho assim, muito importante no tratamento da ansiedade é viver o presente. Né? Porque o problema da ansiedade, como é um medo antecipatório, a pessoa está sempre no futuro, né? Então, trazer a pessoa para o presente, né? É fundamental, né? O Mindfulness ajuda muito, porque aí você vai fazer aquela conexão com o aqui e agora, com o corpo, né? Com a sua respiração. Que é o momento presente também. Que é o momento presente, né? Mas a pessoa não vai viver, né, o dia a dia. Então, fazendo Mindfulness, né? Claro. Então, ela tem que estar sempre olhando de novo. Né, eu estou antecipando um pensamento, né? Assim, tem uma frase que eu acho ótima, assim, que eu passei por muitas catástrofes na minha vida, algumas delas eu até vivi, né? Então, porque na verdade é isso, você vai vivendo catástrofes, né, da sua imaginação, né? Então, voltar para o agora e falar assim, isso aí não aconteceu. Vamos olhar para isso assim, quais são, né? Por que isso você está desenvolvendo dessa forma, né? Você está pensando dessa forma. Isso também está na gênese ali. Por que essa pessoa está sempre olhando para o futuro de uma maneira tão pessimista, Sim. né? O que também não precisa ir para o outro, aí a pessoa vai para o outro polo, né? Que é aquela pessoa super otimista, nada vai dar problema. Peraí, aí também é uma, né? Aí a pessoa é uma ingênua. A pessoa muito ingênua. Ela tem que estar também com o pé numa realidade, porque viver na ingenuidade também, né, vai causar muito problema, né, para ela. Então, agora então eu acho interessante a oração da serenidade, né? Eu sempre falo, ainda bem, independente dos meus pacientes, né, adictos, ou serem ou não serem adictos, eu sempre falo da oração da serenidade, porque eu acho ela fundamental para o presente, porque você também, ela fala dessa coisa de que você não tem o controle total do futuro, né? Assim, das coisas, né? Então, você poder ter serenidade para aceitar, né? O que você não modificar. Coragem para modificar o que você pode, então é a hora que você entra com aquele... Com ação. Você olha pro medo, mas você vai lá encarar, né? Falar, vou fazer o que eu preciso fazer, né? Que coragem é ir com medo, né? Coragem. E sabedoria para reconhecer a diferença, de falar, isso aqui eu não tenho controle, então eu vou entregar, eu vou fazer o que eu posso e o resto eu vou entregar, porque senão você vive querendo controlar o mundo e isso é impossível. Né? Muito bom. Então, acho que é por aí, né, a gente vai conseguindo ajudar, né, os pacientes. Olha, achei muito bom, porque você conseguiu trazer, né, um pouco o que é psicoterapia, né? E às vezes as pessoas ainda não conseguem acessar, acham que estão lá, é um autoconhecimento, pode até ser, né, também, um autoconhecimento, eu vou lá falar para um estranho, acho que você explicou muito bem, acho que até encoraja as pessoas, né, porque assim, vai precisar ressignificar, fazer esse resgate, ver essas coisas, então não é só ali, eu vou lá, vou ficar falando e aí eu vou parar de suar, não é também tão rápido, as pessoas criam uma expectativa de que vão fazer 3 sessões de psicoterapia, um mês, não melhorei nada e tal, aí abandona o tratamento, né? Então precisa ali ter um investimento de tempo, de paciência, poder entender que é todo um processo, porque essas camadas são muito profundas e a pessoa não vai melhorar necessariamente em um mês. Pode dar uma aliviada e tal, principalmente se tiver uma medicação, mas é um processo psicoterápico. O que eu vejo, às vezes, as pessoas hoje muito voltadas para o imediatismo, querem uma coisa rápida. Eu já recebi vários pacientes que não conseguem sustentar o processo. Porque querem um alívio imediato até na terapia. Então fica 1 mês, 2, já estou bem, ou não tenho mais dinheiro, né? Enfim, tem questões, lógico, às vezes envolvem o dinheiro, mas isso pode ser negociado. Mas às vezes o paciente simplesmente abandona, ou melhora um pouquinho, já acha também que tá bom, que é clássico, né? Já melhorei um pouquinho, já estou bem, né? Tô bom. Ou, tô o quê?
Tomou o chá de tobão. Essa também é boa. Hoje eu vou sair com várias frases novas. E a pessoa não sustenta o processo porque não tem paciência e acha que é enfim, que é uma coisa imediata da rede social, que clicou, baixou um vídeo e já volta boa, né? Então, assim, não é esse automático, precisa do investimento. E agora queria, então, quer falar alguma coisa sobre Não, isso? por isso que eu estava falando isso, por isso que hoje em dia tem muita gente falando que está usando o chat GPT e tal. Então, é isso, porque o chat GPT é essa tentativa imediata de ter A resposta. uma resposta, né? E aí o chat GPT, ele pode dar, assim, várias ideias de tipos de respiração, né? O Dr. Guilherme estava até falando da respiração 4-4-4, né? Que você Isso. inspira 4, segura 4, solta 4. Tem também aquela descrição do ambiente, né? Que você faz quando você está, assim, muito ansioso, você descreveu o que você está vendo ao redor. Isso o ChatGPT pode fornecer, porque isso é educação, psicoeducação, né? Isso existe na literatura e tal. Mas o ChatGPT não consegue dar ao paciente, né, o que é o mais importante, que é esse suporte, essa presença, né, entre duas pessoas, numa relação. A terapia é uma relação entre duas pessoas, né? A gente se cura na relação, a gente adoece na relação, a gente se cura na relação também. Então, eu acho que isso é importante, porque vai buscar, vai ter lá uma ideia de uma respiração, mas isso não é suficiente. Isso pode trazer um alívio. E o que Rapidinho. funciona para um não funciona para outro, né? Às vezes a Isso. respiração Uhum. para um funciona bem, para o outro não. Às vezes a meditação é bom para um paciente, o outro fica angustiado, nunca fez, isso pode gerar, né? Então Uhum. também não é uma receita. As pessoas vão Exatamente. muito nessa de querer a receita, mas isso Sim. também é clássico. Agora, voltando um pouquinho, né, para a parte do tratamento médico, doutor Guilherme, a gente, assim, sabe o Falou em quanto... receita, lembrou. Falou em receita, lembrou do doutor. Eu lembro muito da nossa live que a gente fez para desmistificar a questão da medicação. Acho que aquilo foi fantástico. A gente conseguiu trazer um pouco para o público. Você explicou muito bem. E queria que hoje, assim, a Nathalie conseguiu, né, explicar padrão de psicoterapia, enfim, como o paciente vai se beneficiar. Então, acho que quem não conhecia já, pô, de repente, então é preciso ir lá, né? Não é sentar lá e falar com o estranho, vai ter um benefício. Acho que ela conseguiu. E assim, qual o benefício da medicação? Que horas esse paciente vai buscar um tratamento médico? A questão do ansiolítico, se você pudesse explicar, as pessoas acham que o ansiolítico, a pessoa vai ficar dependente, aí vai tomar remédio para a vida toda. Se puder explicar como é o tratamento da ansiedade na psiquiatria. Se vocês me permitirem, eu vou fazer uma defesa também da psicoterapia, que é uma questão seguinte. A gente não estudou tantos anos, né, para sentar numa cadeira para bater papo com alguém. Exatamente. Mas as pessoas têm pouco essa visão. Né? A gente não é padre, a gente não é o amigo. Conselheiro, pastor. Nada. Então, a gente estudou um monte, anos das nossas vidas, né? Deixamos de fazer um monte de coisa, porque a gente aprendeu técnicas, formas de abordagem. Então... é uma ciência. É uma ciência. Então, não adianta vir com essa conversa de eu vou bater papo com fulano que vai resolver. Não, não é isso. Né? Agora, quanto à medicação a gente tem... Nossa, nós temos inúmeros preconceitos, inúmeros equívocos, né? Eu falei uma coisa nessa live que a gente fez, né? Que não é dependente quem quer. Só é dependente quem pode. O que isso quer dizer? Que o remédio não faz o dependente. Né? Nunca ninguém viu uma garrafa de cachaça correndo atrás de alguém na rua para pular na boca. Verdade. Não é verdade? É. Então, o comprimido não faz o dependente, não é a droga que faz o dependente. É o indivíduo. O indivíduo tem uma predisposição, ele tem uma série de coisas. E o médico sabe como reconhecer esse tipo de coisa. E sabe também que quando existe a predisposição, os cuidados que a gente tem que tomar com determinadas medicações. Né? Para ansiedade, por exemplo, o benzodiazepínico. Nossa, tem colega que que olha um receituário psiquiátrico, e olha que nós não somos nem os maiores prescritores de ansiolítico. Cardiologista, gastroenterologista, ginecologista indicam muito mais benzodiazepínico do que o psiquiatra, porque a gente sabe os riscos que provoca. Então, é um terror com o benzodiazepínico.
Recentemente saiu uma fake news, né, sobre benzodiazepínicos, particularmente o clonazepam, né, mais conhecido, as pessoas devem conhecer como Rivotril, né, de que ele causava demência e que as pessoas iam ficar com Alzheimer a partir do momento em que começassem a usar Rivotril. Nossa, Não isso não existe tem, isso. não, isso não existe, isso não tem a menor base. E olha que é um dos remédios, um dos medicamentos, benzodiazepínico é um medicamento que a gente usa, né, desde o século passado. E esse é um dos mais perigosos e que mais as tias têm para Para encaminhar, dar, para dar, né? com certeza. Então, É. a questão do benzodiazepínico, ele tem uma grande vantagem, né? O benzodiazepínico ele age muito rápido, né? Então ele traz um alívio bem mais rápido. Ele permite ao psicoterapeuta ter uma oportunidade de trabalhar melhor, É. né? Num primeiro momento. Num segundo momento, você entra com outro tipo de medicação, geralmente os antidepressivos, né? Por quê? Os mesmos neurotransmissores que funcionam na depressão e na ansiedade, dopamina, serotonina, noradrenalina, são os mesmos neurotransmissores aonde atuam os antidepressivos, né? Então nós temos antidepressivos de várias classes. Nós temos os antidepressivos que são os inibidores superseletivos de recaptação de serotonina. Eu quero ter mais uma filha para botar esse nome nela. Ele mexe com serotonina, que é um medicamento de bem-estar, né? É um neurotransmissor que traz uma tranquilidade, uma tranquilização, ajuda no sono, né? E tem várias vantagens. Então, os inibidores de recaptação são ótimos. Fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina. Nós temos uma série deles, né? Uma quantidade gigante, que é um armamento, né? enorme. Nós temos os antidepressivos duais, que funcionam muito bem, atingem dois tipos. São duais porque atingem dois tipos de neurotransmissores, né? Vão agir tanto em serotonina como vão atingir a noradrenalina. E nós temos um que a gente até poderia chamar de dual, né? Que são os que agem em serotonina e dopamina, né? Esses têm uma grande vantagem. Esses, inclusive, afetam menos um pouco a questão sexual, que é um horror para quem, principalmente para os jovens, né? E o que já serve como uma certa resistência das pessoas buscarem ajuda. Ficam com medo, né? Exato. Medo de engordar, né? medo de perder potência sexual, medo disso, medo daquilo. Quando, na verdade, são armas poderosas e muitas vezes, você falou isso, se eu não me engano, hoje, né? A ansiedade é a real causa da impotência sexual e não o remédio. Quantas vezes a gente não vê, né? A gente começa a fazer o remédio, o paciente melhora, a ansiedade baixa e a disposição sexual aumenta, né? É muito interessante. Nem sempre é o remédio que traz problemas nesse caso. Então, existem todos esses mitos e a gente tem que desmitificar, né, cada vez mais esse tipo de coisa e não fortalecer esse tipo de coisa, né? Sim, sabendo usar direitinho, tendo conhecimento para o uso do medicamento correto, na dose correta, né, a gente vai conseguir uma grande ajuda contra a ansiedade. E, a maioria das vezes, ninguém vai usar remédio pro resto da vida, né? Falamos em exercício físico, eu acho, olha, não há um médico hoje, pelo menos de bom nível, que não indique educação física. Eu infartei, né? Um mês depois eu estava fazendo exercício. Um mês depois eu estava na academia lá, todo aparelhado, cheio de fio, mas estava lá fazendo. Devagarzinho a minha esteira, devagarzinho os meus exercícios, até que eu fui aumentando a quantidade. E já está vendo os benefícios na sua rotina diária? Bom, já perdi desde que eu infartei 40 quilos, o que faz uma diferença enorme na minha vida,
né? Nos últimos 6 meses perdi 20. Nossa. Começo a sentir um músculo aqui, um Ai, músculo muito ali. legal. Mais disposição, Mais disposição. né? Humor. Com certeza. Agora, tem uma coisa que é muito interessante também, que a gente fala bastante, mas não é conhecido de todos. A gente chama aqui a batata da perna de segundo coração, porque ele impulsiona o sangue também. Então, você ter uma musculatura nas Panturrilha ali, pernas, na sim. panturrilha, você aumenta, diminui a necessidade do seu coração e aumenta a circulação sanguínea. Então, o exercício ele serve para qualquer patologia. E dentro da ansiedade, ele produz neurotransmissores como noradrenalina, dopamina, serotonina, Baixo cortisol, né? baixo cortisol, que é o hormônio do um estresse. hormônio do estresse, e aumenta as endorfinas, que são um tranquilizante natural maravilhoso, né? Ele relaxa. Aquela sensação que as pessoas têm quando terminam de fazer o exercício, que as pessoas ficam dizendo, fulano sente isso, eu nunca senti. Não, porque você nunca fez exercício de forma adequada. Se você fizer de forma, você vai sentir mais leve, uma sensação de bem-estar que percorre o corpo todo, e você vai estar mais disposto para enfrentar o dia. Então, sim. E nem todo mundo gosta de fazer atividade física, mas quando descobre essa sensação, que eu já ouvi várias vezes, tanto de amigos quanto de pacientes, continuam voltando, continuam praticando, esperando essa sensação do bem-estar do final. Nem todo mundo está ali fazendo a natação porque ama, a musculação porque ama, às vezes faz até porque é rotina, porque é saúde, porque é disciplina, mas sabe que no final vai ter essa sensação maravilhosa, aí continuam voltando. Nem todo mundo é. E aí tem que ir mesmo sem gostar, né? A importância de tentar, assim, lógico, tentar achar uma atividade física que você se identifique, né? Assim, eu talvez tenha me expressado mal. Continuar fazendo, mesmo que eu não seja apaixonado, mas dentro dessas opções, qual é a que de repente eu me identifico mais? Exatamente. Porque é importante para minha saúde, por tudo isso que a gente está falando, e porque no final eu vou ter essa sensação de bem-estar, dos neurotransmissores, né? Então, assim, fica a dica aí, como, né, para vocês que ainda não tomaram coragem, né, de colocar no protocolo de tratamento a atividade física. Tem uma pergunta aqui, doutor Guilherme, já que a gente está falando sobre medicação. Quando eu estou olhando o telefone aqui é porque a equipe está passando aqui as perguntas, né? Então tem uma aqui que é o seguinte: Rivotril pode prejudicar a recuperação de um dependente químico ou o uso de benzodiazepínicos no geral? Talvez o risco, né? Não sei. Como é que é essa questão do uso do Rivotril para um dependente químico, por exemplo, em recuperação? Bom, diversos pacientes meus, né, usam benzodiazepínicos, né, só que eles estão sob controle. E tem uma coisa que é primordial. Eu uso o programa. Eu falo com o camarada. Droga prescrita, só, na dose que foi prescrita, durante o tempo que foi prescrito. Se você segue o programa, você consegue tomar uma medicação sem que isso te faça mal. Se você não segue o programa, aí, querida, como eu dava aula às vezes em Vila Serena, se eu disser que grama dá barato, eu vou encontrar no dia seguinte um monte de gente de 4 na grama comendo grama. Eu dava essa palestra frequentemente e eu dizia isso. Olha só, se eu disser hoje que grama dá barato, eu vou encontrar muita gente amanhã de 4 na grama comendo grama. Então, não é, né? Como eu também disse, não é a droga quem faz o adicto, né? É o adicto que faz a droga. Se você enxergar como droga, se você usar como droga, é uma pena. Mas sim, você vai estar recaído. Se você não usar como droga, tá tudo ok. Então, acho que respondeu bem a pergunta, seguindo ali a prescrição, né, tendo consciência, sabendo dos riscos, voltando nas consultas, né, o paciente vai, depois some, né, voltando regularmente na consulta com o psiquiatra, eu fica protegido. Eu aviso sempre e repito esse mantra do,
Droga prescrita na dose prescrita. Tá. Agora sim, queria que a gente trouxesse um pouquinho o conceito de crise, né? Quando o paciente está em crise, qual o tipo de intervenção, por exemplo, na área da psicoterapia, né? Acho que a Nathalie já falou um pouco das ferramentas, mas se quiser contribuir com mais alguma coisa. E no seu consultório, doutor, quando o paciente está em crise mesmo, aí tem um ajuste de medicação, ou alguém, por exemplo, talvez seja uma dúvida, né, das pessoas, alguém já foi internado, por exemplo, por causa de ansiedade, ou as internações são mais por causa de depressão, lógico, questão da adicção. Como é que é o manejo da crise especificamente, assim? Eu normalmente, né, eu intervenho rápido. Eu procuro intervir rápido, né? Aumento da dose? Sim, quando necessário. Né? Internação? Sim, quando necessário. Né? O paciente internado você maneja melhor. Às vezes você não precisa nem aumentar a medicação. Né? Uma conversa, uma boa colocação, uma boa abordagem verbal, muitas vezes funciona tão bem quanto um remédio. Né? Então, a gente tem que saber medir essa coisa. Né? A mão não deve Quando vai pesar. intervir, tá. Quando intervir e como intervir. Tem gente que precisa do uso da medicação a mais, tem gente que precisa de uma internação, tem gente que precisa apenas de um apoio, de uma sustentação. Colocar Basta mais isso. alguma ferramenta, às vezes, que está faltando. Às vezes a pessoa não começou atividade física, vai começar, ou às vezes entra, sei lá, um acompanhante terapêutico, que é uma ferramenta também Isso, bacana. funciona. E pode entrar outras ferramentas, né? Não só Muitas um outras. ajuste da medicação ou uma possível internação. Com certeza. Tá. Nathalie, quer contribuir alguma coisa dessa parte de crise que você tenha pensado assim, que você possa contribuir? Eu acho que, em geral, a crise acaba sendo mais. Quer dizer, o paciente que já passou por algumas crises de ansiedade, ele já começa a entender, né? Conhece o corpo dele. Sim. E é interessante que a crise de ansiedade, às vezes, ela se manifesta em vários órgãos do corpo, né? A ansiedade ela não é só a respiração, às vezes tem alguma outra forma, às vezes um intestino, né? Assim. Né? Então, embora aquela crise mais clássica, né, da hiperventilação, né, da taquicardia seja a mais desconfortável, que leva as pessoas ao pronto-socorro, né? Mas eu acho que quando o paciente já passou algumas vezes, começa a conhecer, começa a entender e começa a usar os seus já tem as suas ferramentas, né? Tem um apoio, quando está com a medicação, já sabe que pode tomar, a medicação pode demorar Um SOS, às vezes tem um alguns SOS. minutos, algumas horas, né, para fazer algum efeito, e aí já pode ir trabalhando com o que tem, com os recursos que vai aprendendo. Por isso que é muito importante esse autoconhecimento, né, assim, saber, ter a rede de apoio, poder ligar para alguém, poder estar com alguém, conhecer como fazer as respirações, né, quais são as coisas que já funcionam, que já funcionaram, né, então, eu acho que é um caminho, né, que durante a crise precisa ser traçado. Né? Tá, quer falar? Não, tem uma outra pergunta aqui, mas pode falar, não, pode fazer pergunta. Olha, eu acho que isso também é uma dúvida e eu vejo os pacientes fazendo muito isso. Não só os pacientes, amigos às vezes aí que eu surto mesmo. Se for meu amigo fizer Ai, isso, que nem medo. tentou tirar uma dúvida comigo. Assim, como é que é esse Já tô com desmame? medo Não, da- é o desmame, né, doutor? Você sabe, o sim, desmame. qual o procedimento correto para retirar esses ansiolíticos, né? Qual o protocolo sem causar surtos? A gente sabe quantos pacientes melhoram um pouco, somem ou venha lá no meu consultório e fala assim: ah, não, mas eu diminuí, eu parei e tal. Ah, que interessante. Mas por que você parou? Não, porque eu já estava bom, mas estava bom porque estava seguindo o tratamento, né? Então, assim, quanto isso é muito comum. Eu Aí daqui a escuto. 2 dias surta. Isso, aí, então surgiu essa pergunta, achei muito pertinente, porque vejo muito isso na prática. Como é que é esse protocolo? Como é que o doutor ali encaminha e orienta e faz esse desmame? Se você puder explicar um pouquinho quais os riscos Claro, da pessoa fazer isso Claro que o sozinha. protocolo depende da medicação, né? Tá. Mas, em bases gerais, é sempre lenta e progressivamente. Tá. Retirada de medicação, lenta e progressiva. Tipo uma regra geral, lenta e progressiva. Exato. Por exemplo, até corticoide a gente não tira de uma hora para outra. Olha, Porque se você tira o corticoide de uma hora para outra, né, o indivíduo corre o risco,
né, de fazer uma síndrome de Addison, que é um nome que também, né, talvez para um filho futuro. Eu só tenho mulher, mas, né, Acho que vamos receber algumas crianças aí em breve. Tô recebendo isso. a baixa rápida de... Não, na minha idade acho que não. A baixa muito rápida até do corticoide faz mal, né? Então, o que dirá um remédio psiquiátrico, né, que enlouquece o indivíduo? Então, lenta e progressiva é uma boa ideia. Às vezes, a gente usa, inclusive, a substituição. A gente vai tirando lenta e progressivamente e, além disso, a gente faz uma substituição, né? O caso, por exemplo, não é nem no caso de uma retirada de medicação, no desmame, a gente está falando do próprio tratamento do uso de morfina, heroína, né? O uso de morfina e heroína não funciona não funciona, pelo menos tão bem, se você não tiver um outro opioide de menor potência, que você pode ir diminuindo mais lentamente, com mais cuidado. Porque tem um dado, né, que é muito importante: 20% dos pacientes usuários de opioide morre da desintoxicação. Claro. Então, é uma droga, por exemplo, que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, a gente precisa, muitas vezes, da associação de uma medicação que vai aliviá-lo, né? Então, basicamente é isso. Lento, progressivo e, se necessário, substituição para ajudar a gente a retirar com mais tranquilidade. Muito bom. No momento de desmame, o paciente fica mais ansioso? Ele fica ansioso só da gente falar Só disso. de falar que vai ter o desmame, já Olha sai só, dali. olha, vamos desmamar, começar- vamos tirar esse troço daí que tá Aí. demais. Nossa. Nossa, Aí é o pavor. deve ser complicado. total, Senir. É o medo. Momento crucial, o medo, né, Nathalie? Com É certeza. aquele medo que... Medo de Olha, tem outra Ficar sem pergunta aqui, os suportes, né? As sim. bengalas, né? porque ele já tá tendo uma qualidade de vida, né? Se ele tá seguindo direitinho, já tá tendo uma qualidade de vida e vem o medo, como eu vou ficar sem isso? Será que eu vou perder minha qualidade de vida, né? Enfim, aí vai precisar trabalhar toda essa questão, né? Do Essa lento, pergunta- do Essa gradual. pergunta foi minha mesmo, tá? Eu Não, percebi. e porque muitas Ótima. vezes o paciente demora para encontrar, né, doutor Guilherme, um equilíbrio da medicação, né? É uma alquimia, né? Assim, entra aí a dose ficou baixa, não sei, aí associa um outro, né? Assim, até encontrar esse bom, né? E aí Esse depois, equilíbrio, né? Assim, Porque fica muito bonitinho no papel aquela coisa do ansiolítico funciona em 20 minutos, meia hora. E o antidepressivo funciona em 15 dias. Né? Só nas vozes da minha cabeça que isso funciona assim. Né? Um antidepressivo pode levar 1 mês, 2 meses para fazer efeito. Depende também do organismo. da Depende do pessoa. organismo, depende da Sim. velocidade metabólica. Um benzodiazepínico ele pode fazer efeito em meia hora, em 15 minutos, em 1 hora. Varia de paciente para paciente. Tá. Então a gente toma todo cuidado com isso. Tudo é com muito cuidado. Tá. Olha, temos mais uma pergunta aqui e depois já vamos para a parte dos encerramentos, né? Eu sou aí um pouco a chata do horário, mas eu tenho que estar aqui manejando, né? Enfim, tem que ter alguém bom. nesse papel. Mas vamos aqui para a última pergunta. Lógico que depois as perguntas vão ficar lá registradas e a gente vai poder responder, como a gente sempre faz. Enfim, o Jailson vai ajudando a gente, o Carlos, depois a gente vai, né, responder mais tarde ou amanhã. Mas aqui tem uma que eu achei também muito interessante, com relação à ansiedade e o adicto com o uso dos energéticos. Vocês têm algo a esclarecer? Porque a bebida traz ataque cardíaco e a maioria dos adictos bebem, mas reclamam da ansiedade. Bebem deve ser lógico, o energético, né? Os adictos estão bebendo, não estão em recuperação. Mas reclamam da ansiedade e insônia. Então ela queria saber um pouquinho aí qual é a orientação, né, dos profissionais em relação ao uso de energéticos, pelo que eu entendi, para quem está em recuperação. Bom, olharam todos para mim. Olha, eu não recomendo muito o uso de energético, não, porque faz mal para tudo. Para o Sim. estômago, para o coração, para o cérebro, para tudo. Independente de ser adicto ou não. Ou não. Tá. Independente de ser adicto ou não. Né? O adicto tem esse outro problema. Né? Como ele adere facilmente a qualquer substância,
que dê qualquer barato, É. né? O risco seria maior, o de risco seria repente. muito maior, né? Eu já vi paciente tomando 10 latas Meu de energético, não vou nem dizer o nome, porque eu não vou fazer propaganda, mas daquelas big latas, o camarada toma 10 latas de um troço daquele, né? Ah, é pré-treino. Ai, meu Deus. É pré-treino. É pós-treino. É. Né? É pré-treino, é pós-treino. Né? É para aguentar a noite, Para trabalhar, enfim. para aí trabalhar. vai- Por favor, né? Não, não tem por que usar energético. Né? A Coca-Cola que me perdoe, mas não. Tá. Né? A princípio, não. Assim, no seu consultório com seus pacientes, você sempre faz essa Eu orientação no sempre- geral para ter esse sim, cuidado, para evitar. é, evitar o que pode. Até tem algumas pessoas que gostam. Eu não sei como que aquilo tem um gosto horroroso de remédio. Mas, se alguém gosta, tudo bem, mas. Na, vou falar com moderação, é um troço tão complicado. Complicado. Dá mais pro adicto. Pois você não tem Né? moderação, exatamente. Use com moderação é uma moderado, eu frase. nunca vi. Sabe, eu pensei nisso, me doeu no peito. Me doeu no É peito. isso, o adicto tem uma estrutura adictiva de relação com os objetos, né? Então, Com certeza. acaba que tira a droga, tira assim, seja qual for, e vai migrando. Então, Pra se ele vai outras. pegar alguma coisa que dá um prazer, que dá um high, né? Que dá uma E levantada. que up. Às vezes é com café, né? Você É. vê assim, tomando vários cafés por dia também, assim, porque isso acaba que tem na sua composição uma tendência à compulsão. Sim. E aí, Deixa faltar o café no grupo. Pra você ver Meu o que Deus, acontece. O grupo Acabou a reunião. anônimo. Grupo anônimo sem Desmonta. cafezinho. Não tem. Mas uma pergunta interessante essa do energética, e eu venho falar do café. Sim. É outro energético. É outro energético. Outro energético. taurina. É. O energético tem É igual. taurina, né? E tem cafeína. E tem Tem cafeína, cafeína. verdade. Toneladas de Uhum. cafeína. Né? Refrigerante de cola, Uhum. Mate. mate, café, sei lá mais o quê. Tem um monte de coisa que tem cafeína. E depois não vai se queixar de que está com ansiedade. Sim, claro. Porque o quanto Porque isso não dá. Olha, gente, a gente vai começar a partir aqui para a parte das nossas despedidas, né? Primeiro eu queria, assim, agradecer muito eu estar aqui nessa posição de ter vindo fazer a live, né? Poder estar no Brasil com vocês e vocês terem organizado tudo isso, né? Esses convidados maravilhosos e eu poder estar aqui próximo de vocês, o quanto eu sonhei com isso. Calma, só falta mais 2 dias, né? O quanto eu sonhei com isso quando eu estava lá. Vocês sabem que eu imigrei, né? Então o Sanir falou da experiência dele. Eu também tive várias crises de ansiedade quando eu cheguei lá, né? Morei em quarto, aí não tinha casa, aí dividia banheiro, enfim, toda aquela história do imigrante. Passei 8 meses, né, nessa situação, tive crise de ansiedade, não tinha rede de apoio, não tinha como ter acesso a tratamento, não tinha documento, então joguei tudo no esporte, na musculação, né? Então, assim, o meu tratamento foi ali a atividade física. Claro que se tivesse evoluído, eu teria que dar um jeito de, né, eu ia numa consulta particular, ia dar um jeito de ter acesso ao tratamento. Mas fica a dica aí para quem ainda não buscou ajuda, né? Busque, e que ninguém está livre de passar por isso. Então, eu superei, né? Já tive outro episódio lá atrás também na minha vida. Então, qualquer profissional de saúde também pode estar sujeito e peçam ajuda. Então, queria agradecer esse convite maravilhoso, né? Acho que foi aí. A gente conseguiu abordar os tópicos que a gente estava pensando, acho que foi muito esclarecedor, então foi uma honra estar aqui com vocês e vou passar a palavra para cada um aí ter uns minutos, não é nem minutinhos, é uns segundinhos para só fazer aí um agradecimento, divulgar a sua rede social, o seu contato, né? Vamos lá, Alceni. Quero agradecer em primeiro lugar a todos, tá? 2 convidados maravilhosos, enriqueceram mais uma vez o projeto Terapeuta Conecta. Eu estou muito feliz, Renata. É um prazer imenso dividir a mesa com você. Foi mesmo. Maravilhoso estar aqui. Estou muito emocionado. Muito emocionado mesmo. Feliz pelo nosso. Ai, que romântico. Adoro. Obrigado, gente. Com Deus aí. Boa semana para todos.
Obrigada, Alcenir. Antes da gente passar, então, para os nossos convidados darem aí um tchauzinho e uma despedida, né? Uma consideração final. Carlos, por favor. Quero agradecer o Guilherme, né? Agradecer o Guilherme Torres. Tamo junto, né, Guilherme? Sempre. Guilherme se tornou um grande amigo aí, né? Nathalie, né? Obrigado, né? A gente já se conhece também já de outras situações, né? A Renata, né? Renata não tem palavras, né? Renata é um amor, né? E uma grande profissional, tá com a gente aí também desde o início, né? E o Alcenir, né? O Alcenir é meu amigo também. Tamo junto, né, Alcenir? Agradecer ao Jailson também, né? Que tá com a gente aí, né? Tá sempre, né? Disponível, né? Proativo, faz parte da equipe, né? É uma pessoa muito importante, ciumento, Também te amo, tá, Jailson? Obrigado, gente. Nathalie, por favor. Então, gente, poxa, adorei. Muito obrigada de novo pelo convite. Foi uma honra estar aqui com vocês. Renata falou, né? A gente já trabalhou junto, foi, assim, nossa, maravilhoso. Eu dividi aqui a mesa com vocês, Alcenir, Dr. Guilherme, Carlos e Jailson, pô, muito obrigada também pelo apoio, pelo carinho de vocês. E é isso, assim, espero que a gente tenha conseguido, né, ajudar, abordar e esclarecer os temas. Queria deixar só uma frase final que eu acho sempre legal da gente pensar, e quando se fala de ansiedade, que é: o futuro é um bom lugar para visitar, mas não para se morar. Então, Ai, adorei. Muito boa. Mas essa não foi a frase final. Só a frase final, você, né? A pessoa viu o seu trabalho maravilhoso, conheceu a psicóloga Nathalie maravilhosa, tá onde bom. eu acho essa profissional, Tá ótimo. né? Então, por favor, os contatos. Então, eu tenho um Instagram da minha clínica, né? Que, enfim, tem eu e mais duas outras profissionais que trabalham comigo, a gente se complementa, enfim, é muito bom nosso trabalho, né, conjunto, né? De trabalho em equipe. Chama @, né? Assim, @estima.psi. Então, Ótimo. @estima.psi. E aí a pessoa consegue ali trocar uma mensagem com você, ter acesso ao seu contato, isso, manda fazer um direct, agendamento. Ótimo. isso mesmo. Então, muito bom. E, para finalizar, então, doutor Guilherme. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer, que prazer enorme conhecer você pessoalmente. Verdade. Parece até que eu já te conhecia. A sensação é tanta mútua. live ali, gente. Né? Verdade. O Carlos falou, sim, já nos tornamos uns amigos, né? Uma longa jornada. Né? E realmente é um prazer enorme estar aqui com você. Né? Parabéns por tudo que você realizou. Alcenir, você é o novo e bem-vindo. Né? Um prazer enorme, Jailson. Demais, muito obrigado. E querida, prazer em conhecê-la. Muito bom. Muito Obrigada. bom, muito bom. Foi ótimo. É isso. Obrigado a todos. Obrigada. Agradecer também o público, Jailson, né? O Carlos já fez o Sim. agradecimento, que eu também não podia deixar de falar. E agradecer o público que esteve aí com a gente, que divulgou a live, que fez as perguntas, que participou, né? Podem compartilhar, isso vai ficar gravado. A gente veio agora, né, para um estúdio bacana, onde esse material, né, de maior qualidade, que vai ficar gravado. Vocês vão poder rever, editar. A gente vai editar, quer dizer, o profissional vai editar, né? Vocês vão poder compartilhar e divulgar aí o nosso trabalho. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, entra lá no nosso site, está ali disponível, já foi falado no início. E é isso, até a próxima live. Obrigado, gente. Obrigada. Valeu. Valeu. Tchau.